Olá, tudo bem? Estamos começando uma série de programas para falar sobre o universo das políticas públicas de inclusão social. Esse tema pode parecer meio distante da sua realidade, mas o fato é que ele faz parte da vida de todos nós. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo o doutor em Educação e professor da disciplina Políticas Públicas do curso de Serviço Social do Centro Universitário de Belo Horizonte, Cássio Miranda. Cássio, obrigado por vir ao programa. Obrigado, Taylor. Obrigado pelo convite. Bom, para que a gente possa entender melhor, por favor, nos diga o que são políticas públicas e o que é ação social. Bem, políticas públicas são ações do governo e ações do Estado, quando a gente diferencia governo de Estado, porque nem toda política de Estado é política de governo. Uma política de Estado é uma política permanente, uma política que continua. Uma política de governo, ela depende do próprio partido que está assumindo a cadeira, a presidência, o governo estadual naquela época. Então, as políticas públicas são políticas da gestão do Estado, da gestão da federação ou do Estado da federação mesmo, que visam atender ao público, por isso que elas são públicas. E para ser uma política pública, ela normalmente tem que envolver recursos públicos, que estão ou no Tesouro Federal, ou são recursos que vêm de desapropriação, que vêm de confisco de algum bem de parte da população para repassar para outra. Isso que são políticas públicas de maneira mais geral, né? E o que seria a ação social? Bom, a gente pode, há vários conceitos, há várias vertentes de análise. Uma que eu gosto muito é diferenciar a ação social da assistência social. Vamos pensar que a assistência social seriam medidas tomadas para minimizar efeitos de necessidade, efeitos ruins de situações da população. Então vamos pensar, por exemplo, tem uma população passando fome, passando necessidade. O que seria uma assistência social? Você ir lá e dar comida para aquela população. Você está assistindo à necessidade imediata. Já uma ação social seria uma medida mais a médio e longo prazo. Seria não somente dar o peixe para a pessoa, mas ensiná-la a pescar. Lembra daquela história, né? Do Lao Tse, né? É melhor você dar o peixe, ou melhor você ensinar a pescar do que dar o peixe. Então, eu estou falando aqui de ação social, é óbvio que você tem conceituação de ação social em Weber, em Durkheim, que são autores da sociologia, mas pensando nem em políticas públicas, seria pensar o que é uma ação social. Seriam políticas públicas do governo tomadas visando resolver problemas da população no médio e no longo prazo, não somente no curto prazo. E qual seria, Cássio, o limite do Estado no sentido de ofertar essa ação social para que, de fato, a gente não simplesmente dê o peixe, como você bem disse, mas ensine a pescar? O limite. Exatamente. É exatamente o limite, pegando essa diferenciação, essa proposta de conceituação que eu falei, entre assistência social e ação social. O governo deve priorizar ações sociais. Então, por exemplo, programas de educação, programas que façam a população buscar o emprego, não somente programas assistencialistas. Aí entra na questão do excesso da assistência social. A assistência social é ótima, gente. Quem está com fome não quer ficar com discurso político, discurso ideológico, quer comer, né? Mas se o governo fica dando muito peixe, a pessoa nunca vai querer aprender a pescar. E aí vira o quê? O assistencialismo. O que seria o assistencialismo nessa visão demagógica? É você criar a dependência ou estimular a dependência da população. Esse é um grande problema, uma discussão que existe muito grande nos governos, sobretudo os governos que têm mais um caráter social. Né? Porque a gente discute aqui no Brasil, por exemplo, a discussão que existe hoje entre a social-democracia e os governos mais à esquerda. Há uma acusação dos sociais-democratas de que os governos de esquerda são governos assistencialistas, populistas, porque tomam medidas para criar um cliente, para que a população fique dependente dos programas de bolsa, que são políticas públicas, as bolsas, Bolsa Família, Bolsa Escola, as N-Bolsas. São bons exemplos esses programas? São bons exemplos de perigo do assistencialismo. Né? Porque a gente já sabe de inúmeras situações de pessoas que tinham condições de buscar um emprego e optam por continuarem na marginalidade da vida de empregado para continuar recebendo esse auxílio mensal que é a Bolsa. Né? A gente sabe também de alguns casos de pessoas que rompem isso e resolvem progredir. Essa é uma discussão interessante. Né? Porque o Estado, e é uma discussão do que é o Estado. O Estado tem que ter políticas públicas para atingir, inclusive, tirar as pessoas da miséria.
que são políticas normalmente assistencialistas, no primeiro momento. Mas se elas não forem políticas de ação social, no sentido de que essa pessoa se torne sujeito da história dela, que pessoa, o que recebe aquela ajuda, aquela bolsa, se ela não entender que ela tem que ser sujeita à história dela, ela vai continuar sendo espectador da história e os governantes traçando a história para ela. Bom, nós fomos às ruas para perguntar para as pessoas as suas principais dúvidas, não é, sobre esse tema, sobre inclusão social. Então, eu gostaria de saber como são formuladas as políticas públicas. Bem, as políticas públicas, elas deveriam, aí eu vou entrar no deveriam, porque os teóricos da área dizem, né, e eu como professor da disciplina tenho que ler esses teóricos e afirmar o que dizem. O que os teóricos dizem é que o ideal das políticas públicas é que elas fossem de baixo para cima, que viessem dos movimentos sociais, das organizações, das populações, e que essas pessoas dissessem para os governantes quais as suas demandas, e assim as políticas públicas fossem alinhavadas, registradas. Muitas políticas públicas vêm de cima para baixo. O governante diz, olha, vai acontecer isso. Vou dar um exemplo clássico de uma política pública que vem de baixo para cima. O orçamento participativo, que é uma política pública. A política pública pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. O orçamento participativo, por exemplo, em Belo Horizonte, onde estamos, ela é uma política pública que vem de baixo para cima, participativa. A população que diz onde as verbas públicas devem ser investidas. Por exemplo, uma outra política pública, que é uma política inclusiva no sentido mais amplo, que é a política, por exemplo, de cotas nas universidades. Que é uma política que é recente, ela tem um prazo de duração aí de 10 anos, né? Então, melhor, 20 anos, ela vai até 2022, não, 10 anos, ela é de 2012 e vai 2022, de inserção de jovens afrodescendentes tendo cotas nas universidades. É uma política pública que ela foi determinada, foi alinhavada pelos governantes, mas ela emergiu da sociedade organizada, dos movimentos negros, né? E isso foi muito importante. Então, a política pública, o que deveria acontecer é que ela venha de baixo para cima. É igual a população, por exemplo, uma política pública na área de reforma agrária, por exemplo, né? Que o governo ele tem o INCRA, que é o Instituto Nacional de Regularização e Reforma Agrária. As políticas públicas de reforma agrária, elas vêm por pressão dos próprios movimentos organizados, dentre eles o que a gente mais conhece, que é o MST. Mas também há outros camponeses, pessoas que são sem terra, que também pressionam o governo para que políticas públicas sejam estabelecidas. Para finalizar, a gente tem um questionamento do Diego Cota. Eu gostaria de saber quais são as principais metas do programa de inclusão social. O próprio nome do programa já diz, né, já é declarado nele a meta, que é incluir, né, essas pessoas que são marginalizadas da sociedade, na própria sociedade. Porque o marginal, a palavra diz o que é, está à margem da sociedade. A sociedade está aqui e as pessoas estão à margem. Então, pensando em inclusão social no sentido mais amplo, né, os afrodescendentes, os pobres e aí também os portadores de necessidades especiais estão à margem da sociedade do consumo, da sociedade que oferece saúde, oferece escola e tudo mais. Então, as políticas de inclusão social tentam trazer para dentro da sociedade, dos benefícios que a sociedade oferece, né, esses benefícios para essas pessoas. Um exemplo que eu dou de benefício para a própria os portadores de necessidades especiais, por exemplo, são as políticas públicas que pressionaram, e hoje você tem, por exemplo, necessidade de estabelecimento de vagas específicas para portadores de necessidades especiais em empresas com mais de 100 funcionários, por exemplo. Toda empresa com mais de 100 funcionários tem que ter, no mínimo, uma vaga para portador de necessidades especiais. E o percentual vai de 2% a 5%. Né, do número de funcionários da empresa. Então, uma empresa que tem 200 funcionários, de 2% a 5% do percentual desses funcionários tem que ser portadores de necessidades especiais. Essa é uma política pública inclusiva. Ela inclui, isso é de inclusão social. Aí as cotas nas universidades. 2014 foi, por exemplo, uma política pública de que 20% dos cargos para concursos públicos federais são destinados a pessoas negras. Também é uma política pública de inclusão social, pensando em inclusão social no sentido mais amplo do termo, né? Cássio, sem medo de chover no molhado, a gente sabe que a Constituição Federal, ela preconiza algumas situações, como, por exemplo, assegurar ao cidadão habitação e uma série de outros direitos. Então,
as políticas públicas de inclusão social são uma ferramenta exatamente para que a lei seja cumprida, para que a Constituição seja, de fato, cumprida no país. Exato, Taylor. Você citou a Constituição. Pensemos principalmente no artigo 5º, que diz que todos ali são iguais. Todos os brasileiros, independente de etnia, religião, situação física ou intelectual, são iguais. Então, o que são as políticas públicas de inclusão? São efetivar isso que a Constituição preconiza. Né? Que todos os brasileiros, independente da sua origem, se é do Nordeste, do Sul, do Centro, se é negro, branco, se é islâmico, espírita, católico, evangélico, todos têm direito a viver essa sociedade com os benefícios que o Estado vai promover para todos. Então, as políticas públicas de inclusão exatamente efetivam o que a Constituição preconiza. Tá certo, Cássio. Obrigado pela sua contribuição. Certamente, sua contribuição, a sua participação aqui conosco serviu para não só a gente entender o tema, mas, sobretudo, para introduzir a nossa série aqui de debates, a nossa discussão. E você continue ligado no canal Inclusão.